Olá, sejam bem-vindos. Vamos conversar e compreender sobre as doenças periodontais. O que são as doenças periodontais? A Organização Mundial de Saúde conceitua a doença periodontal pela inflamação que causa destruição dos tecidos de proteção, gengiva e suporte, osso, cemento e ligamento periodontal, dos dentes e tem como principal causa o biofilme dentário, sendo que esse grupo de patologias acometem cerca de 90% da população mundial. O conceito mais atual de doenças periodontais a define como uma doença inflamatória induzida por micro-organismos específicos que induzem uma resposta imunológica inflamatória do hospedeiro, que modifica o metabolismo dos tecidos conjuntivos e ósseo, o que resulta nos sinais clínicos da doença, sendo que todo processo etiopatogênico pode ser modificado por fatores ambientais e sistêmicos do hospedeiro. Vale ressaltar que o próprio perfil inflamatório do hospedeiro modifica a microbiota subgengival em um processo denominado disbiose, o que pode ser motivo da conversão de estados de saúde para gengivite e de estados de gengivite para periodontite. Quais são as principais doenças periodontais? Antes de responder a essa pergunta, vamos rever o que é periodonto. Periodonto é o conjunto das estruturas que circundam o dente. Possui a função de manutenção da integridade da mucosa mastigatória, além de proteção, sustentação e fixação dos dentes. Podemos considerar dois tipos de periodonto, o de proteção e o de inserção. Assim, a gengivite e a periodontite são as principais doenças que envolvem o periodonto. A gengivite é a inflamação do tecido de proteção, gengiva. Já a periodontite é caracterizada por uma inflamação dos tecidos de suporte, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento. As doenças que causam a destruição do periodonto podem apresentar-se na forma necrosante. Podem ser manifestações de doenças sistêmicas e as periodontites propriamente ditas. Essas últimas são classificadas de acordo com sua severidade e risco do paciente. Sugerimos a leitura do artigo intitulado João Paulo Stephens e Rosemeire Adriana Marcantônio, Classificação das doenças e condições periodontais e periimplantes 2018, Guia Prático e Ponto-Chave, Revista Odontológica Unesp 2018. E quais seriam as causas das doenças periodontais? A doença periodontal possui etiologia variada, envolvendo desde fatores locais, bem como fatores sistêmicos. Os fatores locais são 1. Determinantes, micro-organismos e biofilme dentário. 2. Predisponentes, cálculo dentário. 3. Modificadores, traumatismos oclusais e hábitos parafuncionais. 4. Iatrogênicos, contorno de restaurações, término cervical de preparos. Por sua vez, os fatores sistêmicos são 1. Doenças, diabetes, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, HIV. 2. Condições, gravidez, puberdade, menopausa. 3. Medicamentos, imunossupressores, anticonvulsivantes, bloqueadores de canais de cálcio. Atenção! Os principais fatores de risco são a higiene oral deficiente, tabagismo e diabetes. Em termos populacionais, as doenças periodontais aumentam de modo geral com a idade. Porém, as formas mais graves da doença ocorrem na juventude, e é por isso que a prevenção precoce é extremamente importante para a manutenção da saúde periodontal. Quais são as principais espécies de bactérias associadas ao desenvolvimento das doenças periodontais? As bactérias foram divididas por Sokransky em complexos de acordo com o grau de relação das mesmas com doença periodontal. As bactérias do complexo vermelho são consideradas patógenos verdadeiros da doença periodontal. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Treponema denticola. Enquanto que as bactérias do complexo laranja, Prevotella intermédia, Fusobacterium nucleatum, são considerados patógenos suspeitos de terem relação importante com a doença periodontal. O patógeno reconhecido por sua especificidade de associações com versões agressivas da doença periodontal não foi enquadrado em nenhum dos complexos microbianos. Agregatibacter actinomycetem comitans, devido à sua pequena associação com as versões crônicas mais prevalentes dessa doença. Quais são os principais produtos metabólicos dessas espécies? As bactérias periodontopatogênicas produzem produtos metabólicos provenientes da degradação das proteínas. Destacamos dentre esses produtos os compostos sulfurosos voláteis, que estão relacionados à halitose.
Outros subprodutos proteicos também podem atuar como metabólicos para outras bactérias, presentes no meio subgengival ou amplificar processos inflamatórios. Assim como acontece na cárie dentária, o consumo frequente de açúcar, em especial sacarose, também influencia nas doenças periodontais? A disbiose periodontal ocorre de forma expressivamente diferente do que ocorre na doença cárie, pois o micro-organismo periodontopatogênico são beneficiados pela mudança do meio subgengival, devido às reações inflamatórias induzidas pelo biofilme. O perfil inflamatório do hospedeiro age como agente selecionador da microbiota. Esse fenômeno tem sido utilizado como explicação para a expressiva diferença da microbiota de pacientes portadores de fatores de risco para a doença periodontal, tabagistas e diabéticos, em relação aos pacientes não portadores de fatores de risco, especialmente em sítios periodontais sem sinais de doença. Como prevenir o aparecimento da gengivite periodontite? Estamos falando de um conjunto de ações que irão envolver: primeiro, controle profissional, identificação, monitoramento e controle dos fatores de risco. Segundo, controle químico, ações terapêuticas para controle da doença caso haja detecção da mesma. Terceiro, controle mecânico do biofilme, ensino das técnicas de higienização bucal, escovação e fio dental. Escova dental é considerada como o dispositivo mais importante do controle mecânico do biofilme. Cuide-se! Videoaula elaborada por professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, com iniciativa da área de Odontologia Preventiva e Social, professora doutora Liliane Tanus, professor doutor Alex Herval, contando com a participação especial do professor doutor Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira, da área de Periodontia e Implantodontia. Áudio: Ana Clara Araújo e Giovana Bastos, monitoras da disciplina de Saúde Coletiva 1.